Sejam todos bem-vindos à nossa aula de bibliologia. Neste quadro, nós temos a classificação dos livros da Bíblia. O Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. O Antigo Testamento foi escrito, a maior parte dele, em hebraico, com algumas passagens em aramaico. Os trechos da Bíblia escritos em aramaico são Esdras capítulo 4, versículo 8, Esdras capítulo 6, versículo 18, Esdras capítulo 7, dos versículos 12 ao 26, Daniel capítulo 2, versículo 4 e Daniel capítulo 7, versículo 28. O Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego. O Antigo Testamento, ele é estruturado da seguinte forma: Pentateuco, 5 livros. Livros históricos, 12 livros. Livros poéticos, 5 livros. Profetas maiores, 5 livros. Profetas menores, 12 livros. Total, 39 livros no Antigo Testamento. Uma forma que facilita nós guardarmos essa estrutura é assim, no Antigo Testamento, 5, 12, 5, 5, 12. Nós vamos ler um versículo da Bíblia que está em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? E nós, como bons soldados de Cristo, devemos batalhar para que a sua palavra seja conhecida em toda a terra. O Pentateuco, os 5 livros da lei. É bem importante para o professor do Ministério Infantil pegar a sua Bíblia, abrir na parte do índice ou do sumário e decorar os livros da Bíblia. Você não precisa decorar de uma vez só. A criança, ela tem mais facilidade. Mas a gente que já tem alguns anos a mais, a gente tem mais dificuldade para decorar. Você pode decorar de 5 em 5, como tem aquele louvor da Ana Paula Valadão, dos livros da Bíblia. Você está fazendo uma tarefa em casa ou saindo para o trabalho, para a faculdade, indo para a igreja. Você vai no dia replicando aqueles livros que você leu. Rapidinho você vai saber todos os 66 livros da Bíblia. Importante demais. Depois que você aprender, eu sei que muitos aqui já sabem, mas aqueles que não sabem ainda, é importante você aprender e ensinar às suas crianças. A palavra Pentateuco, ela tem origem em 2 termos gregos. Pentateuchos, que significa 5. 5 volumes. É só você se lembrar do penta. Quando há muito tempo atrás, que o Brasil foi penta, porque era a 5ª vez que ele estava ganhando o campeonato mundial. Então, Pentateuco quer dizer 5. Livros escritos por Moisés. Na Bíblia judaica, estes livros, eles são denominados Torá. Quando você ouvir a palavra Torá, está se referindo aos livros da lei, que é os 5 primeiros livros nossos, que nós chamamos de Pentateuco. Em Hebreus 10 e 1, a Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi nos dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, como nós podemos ver em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Podemos conferir isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Agora, livres da lei, nós vivemos debaixo da graça, conforme Romanos, capítulo 6, versículo 14. A próxima estrutura bíblica no Antigo Testamento são os livros históricos. A história de Israel são 12 livros. Após a morte de Moisés,
Deus chamou Josué para liderar o povo e conquistar a terra prometida. Após Josué, os juízes governaram o povo até o profeta Samuel. Foi o último dos juízes. Foi profeta, foi sacerdote. Foi um período mais ou menos de 400 anos e 12 líderes se destacaram nesse período. O período dos reis, Saul, Davi, Salomão. E após Salomão, houve uma divisão do reino de Israel. O reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Essa divisão, ela trouxe muitos transtornos para a nação de Israel. Ficaram 10 tribos para o Reino do Norte e 2 tribos para o Reino do Sul. E por causa disso, após esse período, teve dinastias em cada um dos reinos. Dinastia no Reino do Sul, 19 dinastias. E dinastias no Reino do Norte, 20 dinastias. E nesse período, Deus levantou profetas, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, para trazer mensagens de alerta, mensagens de juízo, para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Mas mesmo assim, nesse período do livro de Reis, do livro de Crônicas, que ele conta toda essa história dos reinados, nós vemos o não arrependimento. E por isso Deus entregou os 2 reinos. Primeiro, o Reino do Norte, ele foi cativo para a Assíria. E o Reino do Sul, anos mais tarde, foi cativo para a Babilônia. E nós conhecemos também essa parte da história, quanto o povo de Israel sofreu com todos esses acontecimentos, porque não quiseram ouvir a voz dos profetas e não se arrependeram. Nós vemos que lá no cativeiro, Esdras e Neemias, eles retornaram após os 70 anos de cativeiro, retornaram e fizeram um trabalho maravilhoso para a reconstrução, para leis, para a legislação, para a escrita, para reunir os livros que estavam escritos no Antigo Testamento. E nós vemos também no período lá do cativeiro a história da rainha Esther. Então estes livros, eles fazem parte dos 12 livros históricos. Aqui nós temos a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, ele se chamava Israel. E o Reino do Sul, ele se chamava Judá. E o Reino do Norte, Israel, ele foi para o cativeiro assírio 722 anos antes de Cristo. O Reino do Sul, ele foi para o cativeiro babilônico 587 anos antes de Cristo. Aqui estão o nome de todos os reis das dinastias e muitos deles são muito conhecidos, que nós contamos as histórias para as crianças. E o Reino do Norte, eles tiveram reis muito maus. O Reino do Sul tinha alguns reis que eram bons reinados. Quando nós lemos no livro de Reis, nós vemos: e reinou e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Reinou e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E alguns desses reis, nós conhecemos bem a história deles. No Reino do Norte, nós conhecemos muito a história de Acabe. No Reino do Sul, nós conhecemos bastante a história de Joás, de Josias. Começaram a reinar quando ainda eram crianças, por questões históricas, que os pais foram mortos, e eles se tornaram reis ainda crianças. Lógico, sob tutor, né? Mas eles já começaram a ter um título muito novo, e essa história a gente sempre acaba repassando para os nossos pequeninos. O cuidado de Deus com as crianças, mesmo diante de situações que elas tenham que assumir papéis urgentes, que não é próprio da sua idade, mas que Deus sempre está no controle da história. Os livros poéticos, livros de louvores, sabedoria, são livros que ensinam a sabedoria através da poesia e da prosa. Provérbios capítulo 2, versículos 4 e 5,
Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Os profetas maiores e os profetas menores. Aqui nós falamos sobre os profetas menores, 12 homens de Deus, quem profetizou no Reino do Norte, quem profetizou no Reino do Sul. E também quem profetizou após o retorno do povo do cativeiro, os profetas pós-cativeiro. Aqui nós temos a relação dos profetas, os profetas pré-exílio, trazendo mensagens para os reis, para o povo, pedindo que se arrependessem, para que não precisassem ir ao cativeiro. Também tem os profetas que profetizaram quando o povo de Deus já estava no exílio. E os profetas que profetizaram quando o povo retornou do exílio. Aqui nós temos um quadro que ele retrata a Bíblia hebraica, a lei, os profetas e os escritos. São os mesmos livros que nós temos no Antigo Testamento, só que numa estrutura diferente. A tradução da Bíblia que nós utilizamos, ela é traduzida do original hebraico. Por isso nós não utilizamos os outros livros que foram incluídos, porque no original hebraico não contém os livros apócrifos. As diferentes versões do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento elas são a mesma. Os mesmos 27 livros, tanto a Igreja Católica e a Igreja Cristã Evangélica utilizam o mesmo Novo Testamento. Os 27 livros. A diferença ela está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o canone rabínico, ele tem 24 livros, porque alguns estão em um livro só. Como é o caso de Reis, Crônicas, Samuel. São os livros que para eles é um livro só, mas são os mesmos nossos. Então os nossos é do original rabínico. A Septuaginta ela tem 51 livros no Antigo Testamento, porque incluíram os livros que foram escritos durante os 400 anos interbíblico. E que a Septuaginta, como a gente viu na primeira aula, é uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Septuaginta porque foi traduzida pelos 70 sábios. O Antigo Testamento Católico, ele foi traduzido do grego para o latim. Eles têm 46 livros. A estrutura é a mesma, porque nós não utilizamos na nossa os livros apócrifos. A nossa tem 39 livros e ela segue o cânon rabínico. Os impérios, do tempo do cativeiro até o período interbíblico, esses impérios, eles dominavam regiões, países. O Império Assírio, que atingiu o Reino do Norte. O Império Babilônico atingiu o Reino do Sul. O Império Medo-Persa, ele é da época da Rainha Ester. O Império Grego, ele é a época do período interbíblico. E nesse período ainda interbíblico, ele estava sob o domínio romano. E é quando Jesus nasceu. O mundo de então estava sob domínio romano. Aqui nós temos um mapa que ele já retrata o período de Cristo. Porque após o Antigo Testamento, 400 anos, Deus ficou em silêncio. Não falou com o povo nem por visões, nem por profetas. E assim, durante esses 400 anos, nós não temos registros bíblicos, nós temos apenas registros históricos. E esses registros históricos é que algumas Bíblias colocaram alguns registros desses que aconteceram nesses 400 anos. E nós não temos na Bíblia protestante, nem nos escritos originais hebraicos, porque são escritos que são históricos, não são considerados inspirados, não são canônicos. Esses livros são chamados apócrifos, livros não inspirados. E por isso nós não devemos tê-los como regras de fé.
apenas como história acontecida naquele período. Nasceu Jesus, o enviado de Deus, a promessa de Deus. E Jesus nasceu em Belém da Judéia. Maior parte da vida de Jesus, ele viveu em Nazaré. A família de Jesus era de Nazaré. Ele nasceu em Belém da Judéia para cumprimento da profecia. Nasceria aquele que traria salvação para o mundo. 700 anos antes, o profeta Isaías já havia profetizado o nascimento do Messias. E conforme as profecias, tudo aconteceu. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas ele viveu a maior parte do seu tempo aqui em Nazaré, essa região da Galileia, que nós vemos em tantas partes do Evangelho. E os evangelhos, eles são 4. 3 deles são chamados sinópticos. Sinópticos quer dizer a mesma visão. Eles se completam, a história de Jesus. E o outro que é chamado também de evangelho é João. Ele enfatiza o ministério de Jesus na Judéia. A palavra evangelhos quer dizer boas novas. Aos 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério. E durante 3 anos e meio, nós temos todas as passagens maravilhosas sobre seu ministério. Todo o processo que ele passou para cumprimento da palavra de Deus, trazendo o reino de Deus à terra, trazendo libertação, cura, transformação. Muitos dos acontecimentos do ministério de Jesus, eles ocorreram no mar Mediterrâneo. Muitos também aconteceram no mar da Galileia, no Rio Jordão, aonde Jesus foi batizado. Este mapa é bem interessante quando a gente vai falar do ministério de Jesus para as crianças, para mostrar alguns locais para que as crianças tenham noção sobre os locais dos acontecimentos. Aquele fato aconteceu onde? Aconteceu na Galileia? Aconteceu na Judéia? Isso desperta a curiosidade da criança e ela começa a vivenciar melhor os fatos bíblicos. Após Jesus concluir o seu ministério, Jesus ele morreu numa cruz. Ele se entregou por amor. Quando ele ressuscitou e voltou ao céu, antes de voltar, ele prometeu que enviaria o Consolador. E esse registro nós vemos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Relata ali a história, o início da igreja, o propósito de Cristo através da sua igreja. Depois da ascensão de Cristo, a igreja deu continuidade à obra iniciada por ele. Os apóstolos trabalhavam em prol do reino de Deus. Vidas eram salvas, milagres aconteciam, os crentes viviam em unidade e o nome do Senhor era glorificado. Porém, os crentes sofriam terrível perseguição. À medida que a igreja foi se aproximando do Estado e passou a experimentar um novo relacionamento com o imperador, houve mudanças. Com o tempo, o mundanismo e o paganismo passaram a se infiltrar no meio dos crentes. A igreja se secularizou, abandonando os princípios do Evangelho de Cristo. Foram tempos de trevas espirituais, mas o Cristo que deu a sua vida em favor da igreja não permitiria que ela ficasse dessa forma. Então o Senhor levantou um monge chamado Martinho Lutero para fazer uma reforma e resgatar a igreja dos erros da apostasia. É bem importante nós contarmos para as crianças sobre Lutero. Dia 31 de outubro é comemorado o Halloween, mas ao mesmo tempo que você fala para as crianças de não participar do Halloween, que é uma festa que não agrada a Deus, você aproveita e fala que nesse mesmo dia é comemorado o dia da Reforma Protestante. E você conta do papel importante que Martim Lutero teve para fazer essa reforma e resgatar a igreja dos erros da apostasia. Quando Jesus nasceu nesse período do Império Romano,
nós vemos ali o início dos livros do Novo Testamento. Como nós já temos falado dos evangelhos, de Atos, logo após vieram as epístolas de Paulo. 3 epístolas escritas por Paulo, o maior missionário do povo gentil, o apóstolo Paulo. As suas cartas, algumas eram para locais específicos ou para pessoas específicas. Como Paulo fundava igrejas em alguns locais, onde ele passava um período, às vezes 1 ano, 2 anos e até 3 anos, pregando o evangelho, ele fundava igrejas e ia para outros lugares. Quando ele chegava em outro lugar, em outra cidade, ele ouvia falar daquela igreja. Ele sabia que estava com alguns problemas, algumas dificuldades, ele enviava uma carta. Posteriormente, enviava uma segunda carta, ou para seus amigos, enviando instruções. Então, todas essas cartas de Paulo, mesmo que era para momentos específicos e épocas específicas, até hoje elas nos trazem lições preciosas que nós utilizamos para o bom andamento da obra de Deus. E após os escritos de Paulo, vieram as epístolas gerais, que eram para diversos locais, para crentes, para animar o povo de Deus, que estava sofrendo perseguições, e, por fim, o livro do Apocalipse, da Revelação. Nós teremos uma disciplina no final, escatologia. Vamos explorar mais assuntos apocalípticos maravilhosos quando nós apresentamos para as crianças o rolo do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, para as crianças abrirem, para explorarem. Você pode também fazer pequenas peças com os livros da Bíblia e formar equipes para que as crianças possam montar os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É uma forma deles estarem aprendendo, brincando. No final da aula você faz e eles amam esse joguinho. Uma outra forma é você usar copinhos. Aquele copinho de café, ele é um pouco mais resistente, ele é de isopor, dá para escrever os livros da Bíblia e fazer um joguinho para as crianças montarem. Eles têm que achar os copinhos e montar todos. Pode ser 2 equipes, depois troca. Eles podem montar o Antigo e o Novo Testamento. Uma forma de aprender brincando. Quero falar ainda sobre a Sociedade Bíblica, SBB. Todos conhecem, é a Sociedade Bíblica do Brasil. Como surgiu a Sociedade Bíblica? Uma história muito importante, porque é a história de Mary Jones, uma menina de 8 anos de idade. E qual era o sonho dela? O sonho dela era ter uma Bíblia. Ela era do país de Gales. Ela ia com seus pais na igreja e com 8 aninhos, ela ouvia histórias bíblicas e ela via o pastor com aquela Bíblia com letras douradas, escrito Bíblia Sagrada. Ela amava. E quando chegava no final do culto, corria lá, ficava olhando, observando aquele livro, porque essa história aconteceu há mais de 200 anos. No ano de 1792, no país de Gales. O desejo dela era tão grande de ter uma Bíblia na sua casa, porque naquele tempo não tinha traduções, nem Bíblias para comprar com facilidade. E as Bíblias que tinham para comprar eram muito caras. Eles não tinham condições de adquirir uma Bíblia. E ela fez uma intenção de comprar uma Bíblia, mas ela não sabia ler ainda. Mas quando ela fez 10 anos, uma escola foi construída a 3 quilômetros da sua casa. E ela começou a estudar e aprender. E todos sabiam o desejo dela, de ter uma Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, de ler a Bíblia. E uma senhora fazendeira, que a família dela possuía uma Bíblia, quando Mary Jones começou a ler, ela disse: pode ir lá em casa todo sábado. Eu vou deixar você ler a Bíblia.
Quando chegava no sábado, o coração dela saltava de alegria. Ela ia na casa da senhora Evans e lia a Bíblia. Ela limpava as mãos e com todo carinho ela abria aquela Bíblia que era uma relíquia. Pouquíssimas pessoas tinham a Bíblia. Ela fez um propósito de juntar no seu cofrinho, o cofrinho de madeira que o papai fez para ela. Ela ia juntando moedinhas para comprar uma Bíblia. Como eles eram uma família muito humilde, ela começou a desenvolver vários trabalhos na sua comunidade para juntar aquele dinheiro. Ela ajudava na época da colheita. Ela era ainda uma criança, mas ela queria juntar dinheiro para comprar a Bíblia. E ela ajudava, e todo o dinheirinho que ela ganhava, ela ia guardando no seu cofrinho. Aquele tempo não tinha água encanada. As pessoas traziam água do poço. E ela ia até o poço trazer água para as pessoas para ganhar um dinheiro também. Ela tinha galinhas e ela vendia ovos com a intenção de ganhar dinheiro. Ela se esmerava no trabalho, porque ela queria ter uma Bíblia. Todo o desejo do coração de Mary Jones era ter uma Bíblia. E assim ela foi 6 anos juntando moedas para que seu sonho se concretizasse. E sabe o que aconteceu? Quando o dinheiro estava já uma quantia boa, grande, porque era cara a Bíblia, ela juntou e ela foi até 40 quilômetros na cidade de Bala para comprar uma Bíblia. Vendia Bíblia, porque era muito raro quem vendia Bíblia, porque era um material caríssimo. E quando ela foi, ela não tinha como ir de outra forma. Ela foi caminhando 40 quilômetros para não estragar o seu calçado. Ela foi descalça. E quando chegou lá, na casa do pastor, Thomas Charles bateu na porta, contou para ele que ela tinha vindo caminhando, seus pés estavam cheios de bolhas e o tempo que ela tinha levado para juntar o dinheiro para comprar uma Bíblia. O pastor disse para ela entrar, para descansar, para comer algo. E quando ela descansou e pormenorizou a sua história para ele, ele disse para ela: a Bíblia que eu tenho da língua galês já está encomendada. Eu tenho aqui, mas já está encomendada. Eu não vou ter a Bíblia para você. Ela chorou muito, muito, porque era o maior sonho dela. Mas aí ele lembrou que ele tinha também uma Bíblia em inglês. E a pessoa que tinha encomendado a Bíblia em galês também sabia as 2 línguas. Então ele disse: eu vou deixar a Bíblia em inglês para ele e vou vender a Bíblia em galês para você. Ela saiu com tanta felicidade e voltou para casa abraçada com aquela Bíblia. E quando ela chegou em casa, a alegria da família que estava esperando ela, ela leu, abriu a sua Bíblia no Salmo 150. Louvai ao Senhor. Ela leu com a sua família, na sua conquista, na sua Bíblia. Salmo 150, louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombetas. Louvai-o com saltérios e harpa. Louvai-o com a dufe e a flauta, com instrumentos de cordas e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Só que a melhor parte da história ainda estava por vir, porque Mary Jones impactou o coração do pastor Thomas Charles quando ele foi em Londres, com uma quantia muito grande de pastores em um encontro. Ele relatou a história da menina que demorou 6 anos para adquirir a sua Bíblia. Falou da dificuldade do povo em adquirir Bíblias. E assim também do povo
todo ter uma Bíblia traduzida para a sua língua. Então eles decidiram fazer uma sociedade da Bíblia. Surgiu ali a Sociedade Bíblica Britânica e Internacional. E através dessa menina Mary Jones, surgiram as sociedades bíblicas que temos no mundo todo. E no Brasil, em 1819, a primeira Bíblia impressa totalmente em português. E em 1948, o mesmo ano que ressurgiu a nação de Israel, foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. Que conquista por uma menina! E agora, para encerrar, nós vamos cantar um louvor que fala da Bíblia. A Bíblia toda, de capa a capa, nos conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, ele me salvou, ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, ele me salvou, ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que faça ou não faça, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, ele me salvou, ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, ele me salvou, ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu sou.